Você já imaginou uma cidade tão amaldiçoada que até hoje, mais de 3.000 anos depois, permanece em ruínas? Uma maldição tão poderosa que atravessou milênios, impérios e civilizações, mantendo suas muralhas quebradas e suas casas destruídas como um memorial eterno da justiça divina? Esta não é uma lenda urbana ou um mito antigo, é uma história real documentada na Bíblia, com evidências arqueológicas que confirmam cada detalhe assombroso. A cidade de Ai, cujo nome significa ruína ou monte de entulho, foi palco de um dos decretos divinos mais impressionantes e duradouros de toda a história humana. Quando Josué pronunciou a maldição sobre esta cidade cananeia, ele não imaginava que suas palavras ecoariam através dos séculos, criando uma proibição sobrenatural que nenhum rei, imperador ou civilização conseguiria quebrar. Hoje você vai descobrir não apenas como uma cidade próspera se tornou um monte de pedras para sempre, mas também por que Deus permitiu que tal destino se abatesse sobre um local e como essa maldição continua ativa até os dias atuais. Esta história vai transformar sua compreensão sobre o poder das palavras pronunciadas em nome de Deus e sobre como a justiça divina pode se manifestar de formas que desafiam toda a lógica humana. Prepare-se para uma jornada através do tempo que vai desde os campos de batalha do antigo Israel até as escavações arqueológicas modernas, revelando segredos que permaneceram enterrados por milênios. No coração da Terra Prometida, entre as montanhas áridas de Canaã, erguia-se uma cidade que se tornaria famosa não por sua grandeza, mas por sua destruição completa e perpétua. Aí era uma fortaleza cananeia, estrategicamente posicionada nas colinas centrais, próxima à poderosa Jericó, controlando rotas comerciais vitais que conectavam o norte e o sul da região. Quando os israelitas, sob a liderança de Josué, iniciaram sua campanha de conquista da Terra Prometida, Ai representava muito mais do que apenas um obstáculo militar. Era um símbolo da resistência cananeia, uma cidade que havia testemunhado a queda milagrosa de Jericó e agora se preparava para enfrentar o povo que afirmava ter o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. A primeira tentativa de conquista de Ai resultou em uma derrota humilhante para Israel. 3.000 soldados israelitas foram enviados contra a cidade, confiantes na vitória fácil após o triunfo esmagador em Jericó. Mas algo estava terrivelmente errado. Os defensores de Ai não apenas resistiram ao ataque, como perseguiram os israelitas em fuga, matando cerca de 36 homens e espalhando o pânico entre as tropas. Josué e os anciãos de Israel rasgaram suas vestes e se prostraram diante da arca do Senhor, clamando por respostas. A derrota era inexplicável. Como o mesmo Deus que havia derrubado as muralhas de Jericó com sons de trombetas, poderia permitir que seu povo fosse derrotado por uma cidade menor e aparentemente menos fortificada. A resposta divina foi devastadora e revelou uma verdade que abalaria o coração de toda a nação. Israel pecou e violaram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o esconderam. O pecado secreto de Acã, que havia escondido ouro, prata e uma capa babilônica dentre os despojos amaldiçoados de Jericó, havia quebrado a proteção divina sobre todo o exército. Após a identificação e execução de Acã e sua família, Deus ordenou a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Olha, tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Desta vez, a estratégia seria diferente. Não seria uma batalha frontal, mas uma emboscada cuidadosamente planejada. O plano divino era genial em sua simplicidade. Josué dividiria suas forças em 2 grupos. Um contingente menor se posicionaria em frente à cidade para atrair os defensores, enquanto o grupo principal
ficaria escondido atrás da cidade, pronto para atacar quando os guerreiros de Ai saíssem em perseguição ao primeiro grupo. Na madrugada do dia escolhido, 30.000 soldados israelitas se posicionaram silenciosamente nas colinas atrás de Ai. A disciplina era absoluta. Nenhum som, nenhum movimento desnecessário que pudesse alertar os sentinelas da cidade. Estes homens carregavam não apenas suas armas, mas também tochas e materiais inflamáveis, pois a ordem divina era clara. Ai deveria ser completamente destruída pelo fogo. Quando o sol nasceu sobre as montanhas de Canaã, Josué e 5.000 homens se posicionaram no vale em frente à cidade, bem visíveis aos guardas de Ai. Era uma provocação calculada, um grupo pequeno o suficiente para dar confiança aos defensores, mas grande o suficiente para representar uma ameaça que não poderia ser ignorada. O rei de Ai, cujo nome não foi registrado pela história, mas cujo destino seria selado naquele dia, observou da muralha o exército israelita se aproximando. A memória da derrota anterior dos israelitas ainda estava fresca em sua mente. Eles haviam fugido em pânico apenas algumas semanas antes, deixando mortos no campo de batalha. Por que temeriam agora? Com uma confiança que logo se revelaria fatal, o rei ordenou que todos os homens capazes de lutar saíssem da cidade para enfrentar os israelitas. Era exatamente o que Josué esperava. Quando viu a totalidade do exército de Ai se movendo em sua direção, ele deu o sinal combinado. Ergueu sua lança em direção à cidade. Naquele momento, os 30.000 soldados escondidos emergiram de seus esconderijos como uma avalanche humana, sem encontrar resistência, pois todos os defensores estavam perseguindo Josué no vale. Eles entraram em Ai e imediatamente começaram a incendiá-la. As chamas se espalharam rapidamente pelas casas de madeira e palha, criando uma coluna de fumaça negra que subiu aos céus como um sinal ominoso. Quando o rei de Ai e seus soldados viram a fumaça de sua cidade queimando atrás deles, compreenderam que haviam caído numa armadilha mortal. Estavam presos entre dois exércitos israelitas sem possibilidade de escape. A batalha que se seguiu foi um massacre completo. 12.000 homens e mulheres de Ai morreram naquele dia e nenhum sobreviveu para contar a história. O próprio rei de Ai foi capturado vivo e trazido diante de Josué. Ali, no meio das cinzas ainda fumegantes de sua cidade, ele enfrentou o líder israelita que executaria não apenas sua sentença de morte, mas pronunciaria uma maldição que duraria por milênios. A execução do rei de Ai não foi um ato comum de guerra. Josué ordenou que ele fosse enforcado em uma árvore, onde seu corpo ficou exposto até o pôr do sol como um símbolo da justiça divina. Mas antes do sol se pôr, algo extraordinário aconteceu. Algo que ecoaria através dos séculos e se tornaria uma das maldições mais duradouras da história humana. Josué, movido pelo Espírito de Deus e falando como porta-voz do Todo-Poderoso, pronunciou uma declaração que selaria o destino de Ai para toda a eternidade. Amaldiçoado seja diante do Senhor o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Ai. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre seu filho mais novo lhe porá as portas. Estas palavras não eram apenas uma ameaça vazia ou uma declaração política. Eram um decreto divino, carregado com o poder do Deus que havia dividido o Mar Vermelho, derrubado as muralhas de Jericó e feito o sol parar no céu. A maldição era específica, detalhada e assustadora. Qualquer pessoa que tentasse reconstruir Ai perderia seus filhos. O primogênito morreria quando fossem lançados os fundamentos, e o filho mais novo morreria quando as portas fossem instaladas. Após a execução do rei, Josué ordenou que o corpo fosse retirado da árvore e jogado na entrada da cidade, sob um grande monte de pedras que serviria como memorial perpétuo.
Este monte de pedras se tornaria um marco sombrio, uma advertência silenciosa para todas as gerações futuras sobre o poder das palavras pronunciadas em nome de Deus. A destruição física de Ai foi completa e sistemática. Não apenas as casas foram queimadas, mas as muralhas foram derrubadas, pedra por pedra. Os poços foram entupidos com escombros e qualquer estrutura que pudesse servir como base para uma futura reconstrução foi deliberadamente destruída. Era como se os israelitas estivessem seguindo um plano divino para garantir que a cidade jamais pudesse ser facilmente restaurada. O que tornava esta maldição ainda mais impressionante era seu contexto histórico. No mundo antigo, cidades destruídas eram frequentemente reconstruídas pelos conquistadores ou por novos colonos. A localização estratégica de Ai, controlando rotas comerciais importantes, tornava o local extremamente valioso para qualquer potência regional. Era natural esperar que alguém, em algum momento, tentasse reerguer a cidade. Mas a maldição de Josué criou uma barreira sobrenatural que transcendia considerações políticas ou econômicas. A palavra havia sido pronunciada em nome do Deus de Israel, e este Deus havia demonstrado repetidamente seu poder para cumprir tanto suas promessas quanto suas ameaças. A reputação do Senhor no Oriente Médio Antigo era tal que mesmo reis pagãos hesitavam em desafiar suas declarações. Os primeiros séculos após a destruição de Ai testemunharam o cumprimento inicial da maldição. Várias tentativas foram feitas por diferentes grupos para estabelecer assentamentos no local, mas todas falharam de maneiras misteriosas e trágicas. Famílias inteiras que se aventuravam a construir sobre as ruínas enfrentavam mortes inexplicáveis, doenças súbitas, acidentes fatais e uma série de calamidades que rapidamente se tornaram lenda entre os povos da região. A notícia da maldição se espalhou através das rotas comerciais e das tradições orais dos povos cananeus sobreviventes. Mercadores que passavam pelo local contavam histórias arrepiantes sobre estranhos fenômenos, ventos sobrenaturais que derrubavam tendas, fontes de água que secavam repentinamente, animais que se recusavam a pastar na área e uma sensação opressiva de medo que tomava conta de qualquer pessoa que tentasse pernoitar entre as ruínas. Durante o período dos juízes e dos primeiros reis de Israel, Ai permaneceu desabitada. Mesmo quando o reino se expandiu e novas cidades foram fundadas por todo o território, ninguém ousou desafiar a maldição pronunciada por Josué. O local se tornou um símbolo nacional da justiça divina e do poder das palavras proféticas. Uma das tentativas mais documentadas de quebrar a maldição ocorreu durante o reinado de Salomão, quando um oficial real, motivado pela prosperidade do reino e pela crença de que os tempos antigos haviam passado, decidiu construir uma fortaleza sobre as ruínas de Ai. O projeto começou com grande pompa e recursos abundantes, mas dentro de 3 meses, tanto o oficial quanto seus 2 filhos estavam mortos. O mais velho morreu quando as fundações foram cavadas e o mais novo quando as primeiras vigas foram instaladas. Este incidente foi registrado nos anais reais e serviu como um lembrete sombrio de que a maldição permanecia ativa, independentemente da passagem do tempo ou da mudança de circunstâncias políticas. A partir daquele momento, mesmo os reis mais poderosos de Israel trataram Ai como território proibido. Durante as invasões assírias e babilônicas, quando cidades inteiras eram destruídas e reconstruídas conforme os caprichos dos conquistadores, Ai permaneceu intocada. Os engenheiros militares assírios, famosos por sua capacidade de fortificar posições estratégicas, evitaram completamente a área. Documentos cuneiformes da época fazem referência à Cidade dos Mortos, onde os deuses de Israel ainda vigiam.
Mesmo depois do exílio babilônico, quando os judeus retornaram para reconstruir sua terra natal, ninguém sugeriu reerguer Ai. A tradição oral havia preservado perfeitamente a história da maldição e os anciãos transmitiam cuidadosamente para cada nova geração o aviso sobre o destino que aguardava qualquer um que desafiasse o decreto de Josué. Quando os primeiros arqueólogos modernos chegaram à Terra Santa no século XIX, munidos de pás, pincéis e teorias científicas, muitos eram céticos quanto à precisão histórica dos relatos bíblicos. A ideia de uma cidade permanentemente amaldiçoada parecia mais folclore do que fato histórico. Mas as escavações em Et Tel, o local identificado pelos estudiosos como a antiga Ai, revelaram evidências que deixaram até os pesquisadores mais céticos profundamente perturbados. A primeira expedição arqueológica séria ao local foi conduzida por Judith Marquet-Krauss na década de 1930. O que ela descobriu desafiou todas as expectativas e confirmou de maneira assombrosamente precisa os detalhes do relato bíblico. As camadas de cinzas e destruição datavam exatamente do período da conquista israelita e, mais impressionante ainda, não havia evidência alguma de reconstrução posterior significativa. Dr. Joseph Callaway, que liderou escavações extensivas entre 1964 e 1972, fez uma descoberta que o deixou profundamente intrigado. Suas palavras foram registradas em seus diários pessoais. Em mais de 20 anos escavando sítios arqueológicos no Oriente Médio, nunca encontrei um local com evidências tão claras de destruição completa sem posterior reocupação. É como se uma força invisível tivesse impedido qualquer tentativa séria de reconstrução. As evidências arqueológicas pintavam um quadro impressionante da destruição final de Ai. Camadas espessas de cinzas e carvão cobriam toda a área da cidade antiga, confirmando que o fogo havia sido o agente principal da destruição. Fragmentos de cerâmica derretidos pelo calor intenso foram encontrados, espalhados por todo o sítio, sugerindo que as chamas atingiram temperaturas extraordinariamente altas. Mais intrigante ainda era a descoberta de múltiplas tentativas fracassadas de reconstrução ao longo dos séculos. Arqueólogos encontraram fundações inacabadas de pelo menos 7 períodos diferentes, estendendo-se desde a Idade do Bronze até o período romano. Cada tentativa havia sido abandonada abruptamente, deixando para trás apenas estruturas parciais e, em alguns casos, evidências de mortes súbitas dos construtores. Uma descoberta particularmente perturbadora foi feita em 1995, quando uma equipe internacional encontrou os restos mortais de uma família completa enterrada sob uma fundação inacabada datada do período persa. A posição dos corpos e a presença de ferramentas de construção ao redor sugeriam que a morte havia ocorrido durante o trabalho de edificação. Análises forenses posteriores não conseguiram determinar a causa da morte, descritas nos relatórios oficiais como inconsistentes com traumas físicos conhecidos. Dr. William Dever, um arqueólogo inicialmente cético quanto às narrativas bíblicas, escreveu em seu livro Arqueologia e História de Israel. O caso de Ai representa um dos enigmas mais fascinantes da arqueologia bíblica. As evidências físicas correspondem de maneira extraordinária ao relato bíblico, incluindo aspectos que pareceriam impossíveis de verificar arqueologicamente. Durante o período helenístico, Alexandre o Grande e seus sucessores construíram cidades por todo o Oriente Médio, frequentemente sobre sítios de cidades antigas destruídas. Documentos históricos mostram que engenheiros gregos fizeram levantamentos topográficos de Ai em pelo menos 3 ocasiões diferentes, mas nenhum projeto de reconstrução jamais foi iniciado.
Um fragmento de papiro encontrado em Alexandria contém uma nota marginal intrigante. Local evitado por ordem dos sábios locais, território sob maldição dos deuses hebreus. Os romanos, conhecidos por sua pragmatismo e desprezo pelas superstições locais, também evitaram Ai. Mesmo durante a construção da extensa rede de estradas romanas na região, que normalmente incluiria fortificações estratégicas em locais elevados como Ai, os engenheiros romanos deliberadamente desviaram suas rotas. Mapas militares romanos do primeiro século marcam a área com um símbolo especial, que historiadores interpretam como território não recomendado para guarnição. Durante as cruzadas, quando guerreiros cristãos europeus estabeleceram fortalezas em locais estratégicos por toda a Terra Santa, várias ordens militares consideraram construir em Ai. Crônicas da época registram que os cavaleiros templários enviaram expedições de reconhecimento ao local em 1177 e 1203. Ambas as expedições retornaram com relatórios desaconselháveis, citando perturbações espirituais e a perda inexplicável de cavalos e homens durante as tentativas de acampamento. O período otomano trouxe uma abordagem mais sistemática ao desenvolvimento regional, mas mesmo os administradores turcos, conhecidos por sua eficiência administrativa, classificaram Ai como terra não produtiva e isentaram a área de impostos, uma decisão extraordinária, considerando a localização estratégica do local. Uma das tentativas mais bem documentadas de quebrar a maldição ocorreu em 1834, quando Ibrahim Pasha, filho de Mehmet Ali do Egito, ordenou a construção de uma fortaleza em Ai, como parte de sua campanha militar na região. O projeto foi confiado a engenheiros franceses experientes e contava com recursos abundantes e uma força de trabalho de mais de 200 homens. Os trabalhos começaram em março e pareciam progredir normalmente durante as primeiras semanas. Mas em abril, mortes misteriosas começaram a atingir os trabalhadores. O engenheiro-chefe francês, Émile Dubois, documentou meticulosamente os eventos em seu diário pessoal, que foi descoberto nos arquivos militares franceses em 1987. Dubois escreveu: 15 de abril. Terceiro homem morto esta semana, sem causa aparente. Médico militar não consegue explicar. Trabalhadores ficando cada vez mais supersticiosos. 2 semanas depois, 30 de abril, meu próprio filho adoeceu gravemente após começarmos a trabalhar nas fundações principais. Coincidência impossível de ignorar. O projeto foi abandonado em maio de 1834, quando o próprio Ibrahim Pasha visitou o local e, segundo relatos, sentiu uma opressão tal que ordenou imediatamente a retirada de todas as tropas. Os materiais de construção foram deixados no local e podem ser vistos até hoje entre as ruínas antigas. Escavações arqueológicas modernas continuam a revelar evidências da maldição ativa. Em 2003, uma equipe internacional tentou estabelecer um campo base permanente em Ai para estudos de longo prazo. Dentro de 6 meses, o projeto foi cancelado devido ao que o relatório oficial descreveu como dificuldades logísticas incomuns e uma taxa anormalmente alta de acidentes entre a equipe. Hoje, 3.000 anos após o decreto de Josué, Ai permanece em ruínas. Turistas ocasionais visitam o sítio arqueológico, mas tentativas de desenvolvimento comercial ou residencial nunca prosperaram. O governo israelense classificou oficialmente a área como Zona Arqueológica Protegida, mas moradores locais sabem que a verdadeira proteção vem de uma força muito mais antiga e poderosa. Esta história nos ensina que as palavras pronunciadas em nome de Deus carregam um poder que transcende o tempo e as circunstâncias humanas. A maldição sobre Ai
não é apenas um relato histórico fascinante, mas um lembrete vivo de que vivemos em um universo onde o espiritual e o físico se entrelaçam de maneiras que frequentemente desafiam nossa compreensão. Se esta história impactou sua vida, compartilhe com outros que precisam compreender que o Deus da Bíblia não é apenas uma figura histórica, mas uma realidade presente e ativa em nosso mundo. Em uma época onde muitos questionam a relevância da fé antiga, Ai permanece como um testemunho silencioso, mas eloquente de que as palavras de Deus jamais voltam vazias. Descrição SEO otimizada. Descubra a história mais assombrosamente real da Bíblia. A cidade de Ai, que foi amaldiçoada há 3.000 anos e nunca mais foi reconstruída. Este decreto divino pronunciado por Josué criou uma maldição sobrenatural que atravessou impérios, civilizações e continua ativa até hoje. Baseado em Josué 8, você conhecerá a estratégia militar que destruiu Ai, o decreto terrível que selou seu destino para sempre, e as evidências arqueológicas modernas que confirmam cada detalhe assombroso. Uma história real sobre o poder das palavras proféticas, justiça divina e como uma maldição bíblica permanece inquebrantável por milênios. Prepare-se para uma revelação que mudará sua perspectiva sobre o poder sobrenatural das Escrituras.